Vamos começar então o nosso livro. É esse daqui que a Pro mandou para casa. Quem não foi buscar ainda, vai buscar o livro. E quem não foi buscar, copia as respostas, faz as respostas no caderno e me manda a foto da folha do caderno com as respostas. Eu vou mandar esse PDF lá no grupo. Aí quem não foi até a escola ainda buscar o livro, pelo menos não fica sem fazer a lição e não fica tão atrasado. Mas o ideal é ir buscar, que aí evita muita coisa, tá bom? Lembrando mais uma vez que a chamada de vocês, ela é baseada naquele preenchimento que a Pro mandou, onde você coloca a data e o seu nome e também a entrega das atividades, tá bom? Então, matemática hoje nós vamos continuar vendo multiplicação, tá bom? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para ver melhor. Até aqui, sem nenhuma novidade, nós já estávamos fazendo de 2 números, daqui a pouco nós vamos fazer novamente, tá bom? E aqui eu já vou mandar o PDF lá no grupo, para você ver as páginas direitinho, não se confundir. Quem não fez, não foi buscar o livro ainda, desculpa. Quem não foi buscar o livro, pelo menos faça no caderno. Quando vocês me mandarem o resultado, aperta um pouquinho o lápis, porque eu tô tendo dificuldade de corrigir as atividades que vocês me mandam, porque tá muito clarinho e a Pro não tá conseguindo enxergar direito. Aí demora muito pra Pro conseguir enxergar o que tá lá e depois ver se tá certo ou não, tá bom? Então, calcule o produto nas multiplicações a seguir. Então, vocês têm o multiplicador e o multiplicando, e embaixo o resultado a gente chama de produto. Lembra? A Pro explicou isso para vocês. Só para relembrar, tá aqui, ó. O número que vai em cima é multiplicando, o número que está embaixo é multiplicador e o produto é o resultado dessa operação de multiplicação, ok? Voltando lá para o livro, então. Em outras palavras, calcule o produto, calcule o resultado das contas que estão aqui. Então, vocês vão fazer lá 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 3 e ir montando aqui o resultado da conta, ok? Aqui, nós temos, calcule cada adição utilizando a multiplicação. Então, aqui eu tenho 234. E aí, como assim, Pro? Vou calcular a adição utilizando a multiplicação. Vamos lá. Como vai funcionar? Então, eu tenho aqui o número 234, 1, 2, 3, 4 vezes. Vezes 4 é igual. E aí, você coloca o resultado. Entenderam? Então, aqui eu tenho 546. Quantas vezes eu repeti o número 546? É a quantidade de vezes que eu vou multiplicar ele aqui na conta de multiplicação. Se caso alguém não tenha entendido, aí pergunta para a Pro. Mas eu acho que ficou claro aqui. Eu acredito que tenha ficado claro. Tem o número 234, então é ele que eu vou fazer a multiplicação. Quantas vezes ele está sendo repetido? 4 vezes. Então, é 234 vezes 4. E aí eu coloco o resultado, ok? Aqui, vocês vão fazer a correspondência dos fatores com o seu produto. Então, nós temos aqui os fatores e o produto. Então, 2 vezes 74 dá qual resultado? Ok? Aí vocês vão fazer a correspondência, vão ligar. 2 vezes 274 dá 548. Então, eu venho e coloco 548. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Tá? Descobrir qual é o resultado dessa multiplicação e colocar aqui. Pro, como que eu vou fazer essa... Porque é para fazer 2 vezes 274. Como que eu monto essa conta para eu calcular? Você vai montar 274. Opa. Deixa eu propor aqui. Você vai montar o 274. Eita. E aí embaixo você vai colocar o vezes 2. E vai fazer a conta. Vou fazer aqui a linha.
e vai fazer a conta aqui, normalzinho, descobrir qual é o resultado. E aí você vai vir e vai ligar essa... Opa! Vamos dizer que, esse com esse. Então, você vai ligar, tá bom? Vai fazer o resultado da conta e depois vai ligar com o resultado certo. Aqui, você já vai calcular o resultado conforme ele está pedindo. Então, nós precisamos lembrar daqueles termos que a gente usa na multiplicação. Vamos relembrar aqui mais uma vez. O dobro é 2 vezes, o triplo é 3 vezes, quádruplo 4 vezes, quíntuplo 5 vezes e sextuplo 6 vezes. Então, um exemplo. Para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. Então, se eu quero saber o dobro de 5, eu faço 2 vezes o 5. Então, lá no livro que nós estamos vendo, qual que é o dobro de 7.063? Vocês vão fazer o dobro. O dobro é 2 vezes. Então, aqui eu vou fazer o 7.063 vezes 2, que é igual, porque o dobro é 2, então é esse número 2 vezes. Então, 7.063 vezes 2. E assim vocês vão fazer com todos esses números que estão aqui. E aqui no final, nós temos a atividade de situação problema. Em uma viagem, um avião pôde transportar 216 pessoas. Em 14 viagens, quantas pessoas ele poderá transportar? Então, eu sei que em uma viagem, uma vez, ele leva 216 pessoas. E 14 vezes, quantas pessoas eles vão levar? Lembra que eu falei que ia chegar a multiplicação com 2 números? Estamos nela agora. E aí, a Pro vai fazer aqui só uma observação, tá? Depois eu vou explicar as situações e problemas e vou fazer uma observação. Juliana e seu pai foram assistir ao jogo de futebol. Estavam na torcida 1.876 pessoas. Qual foi a arrecadação nesse jogo com a venda dos ingressos? Sabendo que cada ingresso que foi vendido custava R$ 25. Aqui, gente, quando for fazer o cálculo, não precisa colocar os 2 zeros logo de cara, tá? Então, o que você faz? Calcula os 25 vezes o 1.876. E depois que o resultado estiver lá, você já souber o resultado, aí você pode fazer a contagem das casas, no caso, a vírgula, tá? Depois de 2 casas. E aí você vai contar lá 2 casas no final, vírgula, e aí sucessivamente. Se tiver, eu vou até fazer uma atividade à parte depois para explicar para vocês algumas regrinhas que eu gostaria muito de estar em sala de aula para poder explicar, mas nesse momento não estou. Então, só essa dica, não precisa calcular junto com os 2 zeros, tá bom? Você pode pôr só o 25, que vai dar certo. Depois eu vou entrar com outro conteúdo e aí eu falo para vocês essa observação que eu quero fazer muito em relação a essa questão dos números, tá? A Iquijário está fazendo uma viagem de automóvel para ir a Salvador, de Salvador à Bahia. Ele já percorreu 485 quilômetros. Sabendo que a distância entre as duas cidades é o triplo, olha lá de novo esse termo. Então, você já sabe aí o que fazer. E aqui, por último, o salário mensal de Raul é R$ 2.587. Em 12 meses, quanto Raul recebeu com este salário? Então, a mesma coisa. Inicialmente, você não precisa usar os 2 zeros. Pode ser só o 2.587 vezes o 12, tá bom? O que a Pro ia explicar para vocês, eu vou fazer aqui no final. Vou ver se eu consigo fazer, tá bom? Senão eu gravo um vídeo mostrando eu fazendo a conta à mão mesmo. Então, o que acontece? Vamos pensar em um cálculo de multiplicação com 2 números. Então, eu vou pôr aqui 123, um número que não seja tão complexo, né?
Deixa eu subir aqui. E aí a gente tem vezes, vou colocar aqui 12, só pra gente fazer o cálculo, que eu quero explicar algumas coisas pra vocês, tá? Vou fazer aqui a linha. Então, vamos lá. Estou eu aqui fazendo a atividade de multiplicação. A primeira coisa que eu tenho que multiplicar é o número 2 pelo 3, depois o 2 pelo 2 e depois o 2 pelo 1. Então, vamos começar. 2 vezes o 3 é 6. Aí, 2 vezes o 2 é 4. Deixa eu colocar os números um embaixo do outro. Lembra que a Pro tá no computador, a Pro não tá na lousa. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência aí com a Pro, tá bom? E 2 vezes o 1 é igual a 2. Eu tá fazendo e tá arrumando. Agora, eu já calculei, quando a gente tem o número 12, o 2 é a unidade. Eu já calculei a unidade. Por isso que aqui embaixo do 6 nós vamos colocar um 0. Porque a unidade aqui do 12, que é o 2, lembra? Unidade e dezena. Então, a unidade eu já calculei, que foi o 2 vezes 3, que deu 6, 2 vezes 2, que deu 4, e o 2 vezes 1, que deu 2. Então, embaixo da unidade eu coloco 0, porque eu já calculei a unidade. Agora, eu vou calcular a dezena. 1 vezes 3 é 3. E aí, eu coloco ela embaixo do 4, que é dezena. Certo? E agora, 1 vezes 2 é 2. Então, eu coloco embaixo do 2, que é a centena do número 2 em cima. E 1 vezes o 1 é 1, que aí está na casa do milhar. E aí, agora, eu vou e faço o meu cálculo de adição. Deixa eu colocar aqui na frente. Ixi, fiz errado. Propus errado, peraí. Pronto, vem aqui. Agora, eu vou somar 6 mais nada, porque 0 é nada, 6. Aí, vou fazer 4 mais 3 é igual a 7. Dois mais 2 é igual a 4. E 1 mais nada também, né? Porque o 1 tá sem nada aqui em cima, é 1 mesmo. Então, 12 vezes 123 é igual a 1.476, ok? Então, é isso que vocês vão precisar fazer, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição.